Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar de estequiometria, que é um conteúdo importantíssimo na Química. Todos os outros conteúdos daí para frente, na parte de Química Inorgânica, dependem da estequiometria, ou seja, dos cálculos químicos. Hoje nós vamos fazer uma abordagem da parte teórica e vocês vão ver que a teoria de estequiometria é relativamente muito simples. O problema da parte de estequiometria é a diversidade de exercícios. Então depois nós vamos ter uma segunda parte dessa aula, né, onde vamos resolver alguns exercícios de modelo, perfeito? Então vamos lá, vamos à teoria de estequiometria. A teoria de estequiometria tem basicamente três partes. A primeira parte é o conceito de mol, a segunda parte são as leis ponderais e a terceira parte uma abordagem sobre gases do ponto de vista que é necessário para realizar aí as questões de provas de química. Então vamos lá. Primeiramente o conceito de mol. Mol é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então isso é importante. Mol é uma unidade, uma medida, certo? Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Isso dá, gente, 602 sextilhões de partículas. É um número absurdamente grande. Por que ele é um número absurdamente grande? Porque ele é usado para medir coisas que são absurdamente pequenas, como átomos, íons, moléculas, elétrons, prótons, etc. Então a gente usa esse número absurdamente grande para medir quantidades de coisas absurdamente pequenas. Nós não vamos usar, por exemplo, esse número, 602 sextilhões, para medir coisas que são palpáveis, tá? Então vou dar exemplo de uma coisa pequena e palpável, ervilha, certo? Se você pegar 602 sextilhões de ervilhas e fizer umas continhas aí, você vai ver que o volume ocupado por 602 sextilhões de ervilhas é mais de 100 vezes maior que o volume do planeta Terra. Então nós não usamos esse número para medir quantidades, de materiais que têm um tamanho apreciável. Nós usamos isso para medir quantidades de materiais que são extremamente pequenos. Então, 602 sextilhões, 6,02 vezes 10 a 23. Muitas vezes nos cálculos, isso é abreviado simplesmente para 6 vezes 10 a 23. Abandona-se aí esse 0,2 para facilitar os cálculos, tá? Bastante comum, vocês vão perceber isso depois aí nos exercícios. Muito bem. Mol é uma unidade do Sistema Internacional. Olha essa observação aqui embaixo. Mol não é abreviatura de molécula. Quando a gente fala um mol, a gente não está dizendo uma molécula. A gente está dizendo 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 602 sextilhões de moléculas. Então, muito cuidado com isso. Um erro fundamental, o aluno não estudar o conteúdo e sair achando que mol é abreviatura de molécula. Um mol, uma molécula. Não é nada disso. Um mol são 602 sextilhões de átomos, de íons, de moléculas, de elétrons, seja lá o que for. Certo? Bom, esse número, chamado número de Avogadro ou constante de Avogadro, esse número tem uma propriedade importantíssima. Um mol de qualquer substância corresponde à massa atômica, ou massa molecular, ou massa iônica, depende da substância. Aquela massa da substância, aquela que você vê lá pela tabela periódica, somando lá os elementos e tal. Então, um mol de qualquer substância corresponde àquela massa atômica ou massa molecular dada em gramas. Então, isso é fundamental. A enorme quantidade de exercícios parte exatamente desse pressuposto, certo? Então, por exemplo, você vai lá e tem lá átomo de carbono de massa 12,
o isótopo do carbono de massa 12. Então, se eu pegar 1 mol de átomos de carbono de massa 12, tá? Isso corresponde exatamente a 12 gramas. Então, 12 gramas de carbono é 1 mol de átomos de carbono, ou seja, 602 sextilhões de átomos de carbono. A molécula de água. Molécula de água, se você olhar lá as massas atômicas, né? Hidrogênio tem massa 1, oxigênio tem massa 16, né? Então dá 18. Então a massa molecular da água é 18. Então isso quer dizer que se você pegar 1 mol de água, você tem 18 gramas. 1 mol de água você tem 18 gramas. Tá certo? E vice-versa. Se você pegar 18 gramas, quer dizer que você tem 1 mol, né, de moléculas de água. Perfeito? E um detalhe importante, hein, gente? Para a água, não para outras substâncias, mas para a água, 1 grama é igual a 1 mililitro para a água, certo? Porque a água tem densidade 1 grama por ml nas condições aí normais, né? Condições padrão, aí, 25 graus, aí, que a gente considera como condição padrão. Você sabe que o volume altera com a temperatura, né? Mas em média aí, a gente trabalha com esse conceito que 1 grama de água tem 1 ml. Então 18 gramas de água são 18 ml. Está aqui uma proveta, né? Aqui vocês estão reparando aqui o menisco, né? Que é a curva que a água faz aqui dentro da proveta, leitura feita pelo menisco inferior, né? Entre 17 e 19 está o 18, então nós temos aqui 18 ml de água, 18 gramas de água, tá certo? 18 gramas de água, 1 mol de água no interior dessa proveta, perfeito? Enxofre. Enxofre tem massa 32, está trabalhando com enxofre, aí, o isótopo de massa 32. Então, 1 mol de enxofre são 32 gramas, 2 mols de enxofre são 64 gramas. Regra de 3, simples e direta. Metano, carbono pesa 12, cara, hidrogênio pesa 1, 16. 1 mol de metano, 16 gramas. Meio mol de metano, 8 gramas. Então, essa proporção, isso é fundamental. Isso não vem explicando no exercício. O exercício está falando, o metano, não sei o quê. Então você tem que saber que 1 mol de metano são 16 gramas, 2 mols de metano são 32 gramas, meio mol de metano são 8 gramas. Então isso você tem que saber a partir da definição do conceito de mol e pelas massas, né, que você consulta aí usando a tabela periódica ou os dados do exercício, se não houver tabela periódica. Muito bem. Leis ponderais. Leis ponderais são as leis que regem a proporção em que as substâncias se combinam durante a reação química. Essa palavra ponderal, tá, vem de peso, massa. Gente, eu sei que peso é uma coisa, massa é outra, né? Nós sabemos isso aí da física e não vamos desrespeitar os conceitos, não. Porém, quando a química surgiu, e o pai da química está aqui, né, o Lavoisier, tá certo? Com a esposa dele, Marie Lavoisier, tá certo? Considerada a mãe da química, né? Porque ela muito ajudava ele nos trabalhos dele, né? Compilando dados, fazendo desenhos magníficos, né? Dos equipamentos que ele utilizava, e ajudando ele nos cálculos e tudo mais. Então, o Lavoisier, na época dele, se chamava massa e peso como sendo sinônimos, tá? Inclusive, isso é muito comum. Hoje em dia, a gente ainda fala, principalmente na bioquímica, peso atômico, em vez de massa atômica, peso molecular, em vez de massa molecular, tá? Então, essa palavra ponderal vem de ponderabilidade, vem de peso. Por quê? Porque os primeiros estudos foram feitos baseando-se nos pesos, nas massas das substâncias. Então, daí vem a lei de Lavoisier, né? Lei de Lavoisier diz que durante uma reação química a massa se conserva. Durante uma reação química a massa se conserva. Ou seja, é uma lei que prega a conservação da massa durante uma reação química, certo? Então vejamos aqui, uma equação química balanceada. Ácido sulfúrico reagindo com magnésio
formando sulfato de magnésio e gás hidrogênio. Então, pegando a tabela periódica, a gente vê que 1 mol, né, se não tem nada aqui na frente, ó, quer dizer 1 mol, não é isso? 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de magnésio, formando 1 mol de sulfato de magnésio e 1 mol de gás hidrogênio. Então, se você pega lá na tabela periódica, 1 mol de ácido sulfúrico, hidrogênio pesa 1, enxofre 32, oxigênio 16, vai dar 98 gramas. 1 mol de magnésio, 24,3. Vou arredondar para 24. 1 mol de sulfato de magnésio, 120 gramas. 1 mol de hidrogênio, 2 gramas. Então, se você somar a massa dos reagentes, 122 gramas. Se você somar a massa dos produtos, 122 gramas. Então, observe que a massa do reagente é igual à massa do produto. Durante uma reação química, a massa se conserva. Sempre. Conservação da massa durante uma reação química. Tá? Agora, atenção para um detalhe. Tá? Essa reação aqui, se a gente pegasse um becker, colocasse numa balança 98 gramas de ácido sulfúrico e adicionasse 24 gramas de magnésio, a balança ia registrar 122 gramas. Gente, eu estou falando isso teoricamente, tá? Porque, na verdade, a gente não pode pegar sulfúrico puro e misturar com magnésio, não. Tá certo? Mas vamos supor que fosse possível, tá? 98 gramas de ácido sulfúrico, 24 gramas de magnésio. Dentro do becker, a balança ia registrar 122 gramas, descontada a massa do becker, evidentemente. Ao final, quando acabasse a reação, a balança deveria marcar o quê? 122 gramas, mas ela não vai marcar 122 gramas, por uma razão muito simples. O hidrogênio é um gás, né? O hidrogênio é um gás, então ele vai embora, certo? Ele escapa para o ambiente, então a balança só vai registrar 120 gramas. Ah, contrariou a lei de Lavoisier. Não, não contrariou não. Massa de reagente 122, massa de produto 122. Mas como um dos produtos é um gás, ele escapou e não pôde ser medido. Da mesma maneira, se um dos reagentes fosse um gás, tá? Ele entraria, né? Por exemplo, magnésio reage com oxigênio. O magnésio reage com oxigênio e forma óxido de magnésio. Eu tenho como pesar o magnésio que está na balança, mas eu não tenho como pesar o oxigênio que está no ar. Né? Então, no final, quando formasse o óxido de magnésio, ia parecer que a massa aumentou. Mas isso não acontece. Na verdade, sempre a massa de produto é igual à massa de reagente. Às vezes, a gente não tem como medir isso, porque um dos componentes está no estado gasoso, seja reagente ou produto, então a balança não consegue aferir a massa, né, desse reagente que está no estado gasoso. Perfeito? Então fica aqui também a nossa homenagem aí ao Lavoisier, considerado o pai da química moderna, né? Fez grandes experimentos aí mostrando a respeito das reações químicas, né? O Lavoisier foi um estudioso das reações químicas e a esposa dele, a Marie, né? Marie Lavoisier, né? Muito ajudou a ele, né? Sempre importante também a gente lembrar aí a importância das mulheres aí no andamento da ciência, né? Coincidentemente, uma outra Marie importante, né? Nós temos a Marie Curie, importantíssima nos estudos de radioatividade, 2 prêmios Nobel, né? E aqui a Marie Lavoisier, que muito ajudou o marido dela, né? Com estudos, traduções. Ela se especializou, inclusive, em traduzir textos em latim para ajudá-lo aí durante, né, a realização dos experimentos dele. Muito bem, a segunda lei ponderal é a lei de Proust. Né? A lei de Proust fala que as substâncias reagem em proporções fixas e definidas. Proporções fixas e definidas. Ah, professor, mas quem define essas proporções? A equação balanceada. A equação balanceada da reação define as proporções fixas e definidas. Por isso é extremamente importante saber fazer equações balanceadas. Perfeito? Então, retomemos aqui aquela equação anterior. 1 mol de ácido sulfúrico, olha aqui essa linha, ó, mol, né? 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de magnésio, formando 1 mol de sulfato de magnésio, 1 mol de gás hidrogênio.
Gente, eu acho muito importante você que está estudando química, tá? Procurar falar o nome das substâncias. E não H2SO4 mais Mg. Não, tenta falar o nome das substâncias. Você vai fixando isso aí, vai te ajudando aí no futuro, né? Você vai ver que essas substâncias aparecem toda hora, né? Então é importante tentar falar os nomes delas para acostumando com os nomes delas. Então tá, um mol de aço sulfúrico reage com um mol de magnésio, formando um mol de sulfato de magnésio e um mol de hidrogênio. Passando para a massa, 98 gramas de aço sulfúrico reage com 24 gramas de magnésio, formando 120 gramas de sulfato de magnésio, 2 gramas de gás hidrogênio. Bom, essas proporções aqui, ó, né, são as proporções entre os reagentes, as proporções fixas e definidas. Para reagir com 98 gramas de aço sulfúrico, eu preciso exatamente de 24 gramas de magnésio. Na verdade, 24,3, né, gente? Porque eu arredondei a massa atômica aqui do magnésio. Mas eu preciso disso. Isso a gente chama de proporção estequiométrica. E se eu usar essa proporção estequiométrica, eu vou obter 120 gramas de sulfato de magnésio, 2 gramas de gás hidrogênio. Né? 1 mol de propano, C3H8, propano, reage com 5 mols de oxigênio, O2, produzindo 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Então, 1 mol de propano são 44 gramas. Tá certo? 3 vezes 2, 36, mais 8, 44. 5 mols de oxigênio, gás oxigênio, O2, 160 gramas. 3 mols de CO2, 132 gramas, cada mol pesa 44. 4 mols de água, cada mol pesa 18, 4 vezes 18, 72 gramas, certo? Gente, observa que a lei de Lavoisier, ela sempre é obedecida, né? Olha aqui, eu tenho 204 gramas de reagente, eu tenho 204 gramas de produto, tá certo? A lei de Lavoisier, ela tem que ser obedecida, certo? A massa se conserva. Agora, observe aqui, ó, importantíssimo isso aqui. A massa se conserva, mas o número de mols pode se conservar ou não. Na primeira equação conservou. Eu tinha 2 mols de reagente, 2 mols de produto. Mas nessa aqui eu tenho 6 mols de reagente, 7 mols de produto. Tá? O importante é a conservação da massa de acordo com Lavoisier. Perfeito? Muito bem. Agora, como que a gente usa a lei de Proust? Esse é o segredo. Né? Quando você vai fazer um exercício de estequiometria, quando você não é muito acostumado com exercício de estequiometria, eu sugiro que você sempre faça isso. Escreva a equação, coloque embaixo a proporção em mol, embaixo a proporção em massa, e se for o caso, nós vamos ver adiante aí, embaixo a proporção em volume, se você tiver um gás envolvido na história, tá? Aí você coloca o volume também, certo? Mas volume só para gás, hein, gente? Então, volume aqui no caso é só para o hidrogênio, tá? Volume aqui nessa primeira equação só para o hidrogênio. Nessa segunda equação, o propano é um gás, o oxigênio é um gás, o CO2 é um gás, e a água depende do estado físico que eles te falaram, né? Pode ser líquido, pode ser gasoso. Bom, mas então você faz isso. Faz uma linha com a proporção em mol, faz uma linha com a proporção em massa. E a partir daí, você responde o que está te perguntando. Por exemplo, quantos mols de magnésio são necessários para reagir com 5 mols de aço sulfúrico? Ora, você está vendo que 1 mol de aço sulfúrico precisa de 1 mol de magnésio. 5 mols de aço sulfúrico, X é igual a 5 mols de magnésio. Regra de 3, simples e direta. Né? Se eu te perguntar, 12 gramas de magnésio, se reagirem completamente, vão produzir quantos gramas de sulfato de magnésio? Ora, de novo, 24 gramas de magnésio produz 120, 12 que é a metade, produz X que é 60 gramas de sulfato de magnésio. E eu posso misturar as unidades? Posso, sem problema. Tá? Se eu usar 49 gramas de aço sulfúrico, quantos mols de hidrogênio eu vou obter? Né? Ora, 98 gramas dá 1 mol. 49 gramas, metade, né? Meio mol de gás hidrogênio.
Olha bem, eu estou trabalhando com números simples, proporções diretas, regras de 3 facílimas, tá? Para você compreender a química do processo. A química é isso. Agora, se o exercício vem com números estranhos para fazer contas esquisitas, aí é matemática, gente. Aí é operação, é operacional, é trabalho braçal. Mas o que me importa é que você entenda a lógica química, tá? Então aqui, ó, se eu usar 10 mols de oxigênio, né? Se eu usar 10 mols de oxigênio, qual a massa que eu vou obter de CO2, né? Então 5 mols de oxigênio está para 132 gramas de CO2, 10 mols está para X, 10 é o dobro de 5, a resposta vai ser o dobro de 132, né? 264 gramas. É isso a lógica, tá? Agora, é claro, o sujeito chega lá e fala assim, se eu usar 13,5 gramas de propano, 13,5 gramas de propano, quanto que eu vou obter de água, né? Ó, 44 está para 72, 13,5 está para X, faz a conta, tá? Não é trabalho braçal. O que me importa é que você entenda a lógica química, que aqui é baseada em regra de 3, simples e direta, tá? Simples e direta. Então, meus amigos, a lei de Lavoisier e a lei de Proust são as duas leis fundamentais da estequiometria. Existem outras? Existem, tá? Mas essas são as fundamentais. Com essas você resolve a maior parte das questões, certo? Muito bem. E finalmente a terceira parte. Está vendo como é que a teoria é pequena? A teoria é curta. A terceira parte, então, se refere aos gases. Agora, gases dentro daquilo que se pede em prova de química, tá? Gases também é estudado na física, aí você estuda as transformações, trabalho, energia, transformação adiabática, não sei o que lá mais, tá certo? Agora, na química, não. Na química, nós basicamente precisamos da equação de Clapeyron, que é manjadíssima, todo mundo aí do ensino médio conhece, né? Famoso PV igual a NRT, tá certo? Equação de Clapeyron usada para os chamados gases perfeitos ou gases ideais. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, quantos mols eu tenho, tá certo? T é a temperatura absoluta em Kelvin e R é uma constante. Bom, dependendo do exercício, as unidades fornecidas podem variar. Então, geralmente, a pressão vem em atmosfera, mas pode vir em milímetro de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio é uma atmosfera, pode vir com Newton por metro quadrado. O volume geralmente é em litro, mas o cara pode te dar em mililitro, pode te dar em metro cúbico, né? Temperatura costuma ser dada em graus Celsius. Aí, muito cuidado, tem que passar para Kelvin, somando 273, tá? A gente não trabalha com temperatura Celsius ou Fahrenheit ou qualquer outra, a gente não trabalha com temperaturas que podem ter valor zero e valor negativo. Senão invalida, né, o cálculo, certo? Mas existe o zero absoluto, né, o zero Kelvin. Não, peraí. O zero Kelvin é condição teórica, tá? Não é condição prática, é condição teórica, tá certo? Bom, então no caso aqui, ó, usando pressão em atmosfera, usando volume em litro, número de mols, né, mols, temperatura absoluta em Kelvin, a constante dos gases vale 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Tá? Atenção para essa formulazinha extremamente importante. Né? Número de mols é a massa dividido pela massa de um mol. Gente, isso vem lá do conceito de mol, certo? Se eu falo com você, olha, eu tenho 18 gramas de água, né? Quantos mols eu tenho? A massa, 18, dividido pela massa de um mol, 18, um mol. Eu tenho 64 gramas de enxofre. Quantos mols eu tenho? A massa, 64 gramas, dividido pela massa de um mol, 32 gramas, eu tenho 2 mols. Isso é óbvio, né? Isso é uma obviedade, certo? Mas não custa nada lembrar, tá? Chamar a atenção de vocês que essa expressão
extremamente importante. Número de mols é massa dividido pela massa molar. Perfeito? Bom, muito bem. Então você pode ter um exercício de química aí, que o sujeito te dá lá a pressão, te dá o número de mols, te dá a temperatura, te dá a constante, pergunta o volume. Tá? Pode, tá? Pode aparecer isso? Pode. Mas eu vou falar para você, isso não é química. Isso é física. Tá? Química trata das reações químicas. Mas aparece isso em prova de química? Aparece, tudo bem. Tá? Mas aparece de física também, você sabe. Tá certo? Bom, qual que é o conceito importantíssimo para a química? O conceito importantíssimo é o conceito de volume molar do gás. O que é isso? O volume que um mol de um gás ocupa. Em que situação? Bom, geralmente eles falam da CNTP. CNTP, tá? Que é 25, aliás, desculpa, 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, tá? CNTP, deixa eu colocar aqui embaixo, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 0 grau Celsius e uma atmosfera de pressão. Tá certo? 0 grau Celsius e uma atmosfera de pressão. Ô Ramon, mas que engraçado, condição normal, 0 grau Celsius, normal para mim é 25 graus, a temperatura ambiente. Não, filho, esse normal aí vem de norma, padrão, tá? Norma, padrão. O que você está falando aí são as condições ambiente ou condições padrão, que é 25 graus Celsius e uma atmosfera, tá? Mas geralmente a gente trabalha com CNTP, 0 graus Celsius e uma atmosfera. E evidentemente, esse 0 graus Celsius aqui, você tem que passar ele para Kelvin, 273 Kelvin, tá certo? Bom, então o que é o volume molar de um gás? É o volume que um mol de um gás ocupa, tá certo? Então é importante para nós, qual que é o volume molar de um gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Aí se você fizer aqui, ó, volume nRT sobre P e substituir esses dados aqui na fórmula, né? 1 mol, N igual a 1, tá certo? Temperatura, 273 Kelvin. Pressão, 1 atmosfera. R, 0,082. Você vai achar o volume próximo a 22,4. Se eu não estou enganado, 22,38. Arredondando 22,4. Tá? Então, esse é o volume que um mol de gás ocupa na CNTP. Tá certo? Se você pegar um mol de gás na CNTP, ele vai ocupar esse volume. Agora, a partir de 1982, aí o PAC, vou até mudar a cor disso aqui, tá certo? Vou até mudar a cor disso aqui, tá? Aí o PAC recomenda usar o volume de 22,7 litros, tá? Gente, isso é um negócio muito doido, tá? Isso aí o PAC fez essa recomendação para aproximar o sistema de unidades americano do sistema de unidades internacional. Em vez de valorizar o sistema de unidades internacional, ela valorizou o sistema de unidades americano, tá certo? Então, originou essa discrepância, tá? 22,7, 22,71, vocês vão ver dessa forma. Bom, isso é uma doideira, porque se você pegar um mol de qualquer gás na CNTP, o volume aproximado é 22,4 litros. Não depende do gás, tá, gente? Tá? Se é metano, oxigênio, hidrogênio, hélio, isso não importa. Um mol de qualquer gás na CNTP, o volume aproximado é 22,4, não é 22,7. Tá? Então, aí o PAC recomenda esse valor. Não é uma determinação, é uma recomendação. Tá? São raros os vestibulares que adotam esse valor. Quando adotam, eles fazem destaque no enunciado. Agora, já vi muito vestibular fazendo o seguinte: não trabalha na CNTP. Mas como assim? Ele te informa no enunciado, né? Ele te informa no enunciado. Nas condições do experimento, o volume molar do gás é 25 litros.
Nas condições de experimento, o volume molar do gás é 24 litros, 20 litros, 22 litros. Às vezes até facilita bastante as suas contas, tá? Então lá atrás eu quis dizer isso aqui, ó, tá certo? Se você está trabalhando com esse tipo de lei de Proust aí, né, proporção, então vamos colocar aqui, ó, volume nas CNTP, tá certo? Qual que é o volume de 1 mol de ácido sulfúrico? Não tem, ele não é gás. Qual o volume de 1 mol de magnésio? Não tem, ele não é gás. Tem, né, gente? Mas aí você precisa de densidade, né, e massa para descobrir o volume, tá certo? Ele não tem como gás, tá? Fique claro. Sulfato de magnésio também não é gás. Agora, o hidrogênio é um gás, tá certo? Então, qual o volume de 1 mol de hidrogênio na CNTP? 22,4 litros, né? 22,4 litros. E aí você pode trabalhar a proporção. Se eu usar 48 gramas de magnésio, reagir completamente 24 gramas de magnésio com ácido sulfúrico, qual o volume que eu vou obter de hidrogênio? 24 gramas, eu teria 22,4. 48 gramas, o dobro, né? Eu teria 44,8 litros. Mesma coisa, tá? Só organizar o seu exercício, principalmente quando você não tem muita prática com estequiometria, todo exercício de cálculo. Faça essa tabelinha antes, faça essa proporção antes, vai te ajudar, você não vai errar exercício nenhum, vai ganhar confiança, vai se dar bem na maioria das questões aí de estequiometria, tá certo? Bom, um outro assunto de gases, né, é a equação do estado geral dos gases, que é usado para transformações de massas fixas de um gás, tá certo? Transformação de massa fixa. PV sobre T, PV sobre T. Quer dizer, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Tá? PV e T são as pressões, volumes e temperaturas iniciais e finais. Observando sempre o que está nesse quadradinho aí, né? Nessa equação não podemos usar temperatura em Celsius, tá? Nessa aqui também não, tá certo? Porque senão eu zero valores ou vou ter valores negativos, né? Volume negativo, por exemplo. Então aqui eu tenho que trabalhar em Kelvin, tá certo? Então tem um exemplozinho bobo aqui embaixo, né? Olha lá, pressão inicial 2 atmosferas, né? Um gás está ocupando 10 litros, pressão inicial 2 atmosferas, numa temperatura inicial de 300 Kelvin, que são 27 graus Celsius, tá certo? Aí o que eu fiz? Olha, aumentei a pressão para 4 atmosferas, mantive o volume constante. Opa, peraí, manter volume constante? Então eu posso cortar volume aqui com volume aqui. Volume é constante, né? A pressão 2 passou para 4. A temperatura 300 passou para XT1, que vai ser a resposta, né? Gente, 2 sobre 300 é a mesma coisa que 4 sobre quanto? 4 sobre 600, né? 4 sobre 600. 2 está para 300, não é isso? Assim como 4, que é o dobro, está para 600, que é o dobro de 300. Tá? Então a temperatura 1 vai ser 600 Kelvin. 600 Kelvin. Tá? Muito cuidado nas questões de múltipla escolha, porque vai ter um maldoso lá que vai colocar 600 graus Celsius e o aluno vai feliz da vida lá marcar 600 graus Celsius. 600 Kelvin. Tá? Eu posso passar para graus Celsius se eu quiser. Vai dar 327 graus Celsius. Tá certo? Mas é 600 Kelvin aí a resposta para essa pergunta. Perfeito? Muito bem. Mais dois detalhes aqui, né, que podem aparecer nas provas aí. O princípio de Avogadro, certo? O Avogadro descobriu isso aqui, gente, isso aqui é muito interessante, né? E você deduz isso facilmente pelas equações anteriores aí, especialmente a equação de Clapeyron. Volumes iguais de gases diferentes, se estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem o mesmo número de moléculas.
Tá? Então, por exemplo, se eu pegar 10 litros de hidrogênio e 10 litros de oxigênio, 10 litros de H2 e 10 litros de O2, nas mesmas condições, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Por exemplo, estou chutando esse valor aqui, tá, gente? Por exemplo, 1 mol, né? Por exemplo, 1 mol. 10 litros de hidrogênio, 10 litros de oxigênio, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão ter o mesmo número de moléculas, 1 mol de cada um. Agora aqui não está nas mesmas condições, né? Então, 10 litros de hidrogênio tem 1 mol de moléculas de hidrogênio. 20 litros de oxigênio, então é o dobro. Né? Se fosse 10 litros, ia ter 1 mol, como é o dobro, vai ter 2 mols de moléculas de oxigênio. Tá? Esse tipo de exercício é interessante, às vezes aparece, os alunos se confundem. Tá? Toma muito cuidado com isso. Volumes iguais de gases diferentes, se estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem o mesmo número de moléculas. Se não tiver, você vai ter que usar as fórmulas anteriores e fazer cálculo. E outra coisa importante diz respeito à velocidade de difusão dos gases, velocidade que um gás se espalha no ambiente. Tá? Essa velocidade é inversamente proporcional à massa molar do gás, ou seja, quanto maior a massa molar do gás, menor a velocidade dele de difusão, porque ele vai trombando, né, nas moléculas do ar atmosférico e vai reduzindo sua velocidade, tá certo? Então eu tenho dois exemplos aqui facinho. Ó. Imagina eu ter um recipiente contendo amônia, que tem um cheiro característico, né, o cheiro de amônia, e eu tenho um outro recipiente contendo esse tiol, né, esse etanotiol, que é uma molécula orgânica que tem um cheiro forte, aquele cheiro aí de gás de cozinha, né? O gás de cozinha é um tiol que é adicionado aí no gás para dar cheiro. Então imagine que eu tenho dois frascos, um contendo amônia gasosa e o outro contendo etanotiol gasoso. E abro os dois frascos ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer? A amônia tem uma massa molar muito menor, né? Nitrogênio pesa 14, hidrogênio pesa 1, então a massa molar da amônia é 17. 17, vou até escrever de novo aqui, ó. A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. Né? 17 gramas por mol, 17 unidades de massa atômica, 17 gramas por mol. Enquanto, né, que esse tiol, vejamos aqui, ó, o carbono pesa 12, são 2 carbonos 24, com 6 hidrogênios 30, com mais 32 do enxofre pesa 32, 62 gramas por mol. 62 gramas por mol. É isso? Então, olha só, a amônia é mais leve, né? A massa molar dela, a massa por 1 mol, é menor. Então, quanto maior a massa, menor a velocidade de fusão. Então, a velocidade de fusão do etanotiol vai ser menor que da amônia. Então, se eu abro os dois frascos ao mesmo tempo, a 5 metros de você, você vai sentir primeiro o cheiro da amônia. A amônia vai chegar primeiro até você. E depois é que você vai sentir o cheiro do etanotiol. Tá? Então, isso aí é um detalhe interessante também. Gente, é raro tanto o princípio de Avogadro quanto a velocidade de fusão dos gases aparecer em prova. E isso torna esses dois assuntos perigosos. Tá? Porque quando você pega uma lista de exercícios para resolver, vai lá no Google, né, põe lá lista de exercícios, estequiometria, não sei o que e tal. Você talvez não tenha nenhum exercício lá no meio de princípio de Avogadro e velocidade de fusão dos gases. Aí você não pratica. Aí você não pratica, quando você vai lá fazer o vestibular, vai lá fazer o Enem, isso aí aparece, você não sabe, se complica tudo, tá? Então, muita atenção com esse último slide aí, beleza? Bom, por hoje é isso aí, muito obrigado a vocês, até a próxima. Nós vamos gravar uma aula aí breve, né, resolvendo modelos de questão de estequiometria. Okay? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário positivo, negativo, seja lá o que for, use a postagem de comentário aqui no canal, inscreva-se aí no nosso canal, divulgue aí o nosso canal se você está gostando das nossas aulas. Tá? Grande abraço para todos vocês aí, até a próxima.